O tema dessa aula é o processo administrativo municipal de aprovação do parcelamento do solo urbano. Vamos ver este fluxograma. Nós podemos identificar as fases de aprovação do parcelamento do solo através das diretrizes, a fase de diretrizes, como explicamos isso na aula específica. Você tem o pedido de diretrizes e a certidão de diretrizes. Ela é obrigatória. Eu só não vou ter essa fase de diretrizes para os municípios com mais de 50 mil habitantes, com menos de 50 mil habitantes, ou então para aqueles que estabeleceram em seu ordenamento jurídico todas as normas capazes de identificar as diretrizes. Caso contrário, elas serão sim obrigatórias. As diretrizes são obrigatórias. Próxima fase é a fase da apresentação do projeto, o projeto de parcelamento do solo, seja um loteamento ou desmembramento. Apresentado o projeto, vem a análise preliminar desse projeto, que é realizada pela prefeitura. Decorre dessa análise preliminar, o licenciamento ambiental. Esse licenciamento ambiental poderá ser feito pela própria prefeitura, se ela tiver competência constitucional atribuída pelo Conselho Estadual de Meio Ambiente para atuar no licenciamento ambiental do parcelamento do solo urbano e também dependendo, talvez, do tamanho, do porte. Isso são situações que são avaliadas por cada estado. O licenciamento ambiental. O licenciamento ambiental pode também exigir a anuência prévia do Estado. A anuência prévia do Estado ela é prevista no artigo 13 da Lei 6.766 de 79. Vamos comentar mais detalhadamente sobre isso em instantes. E este artigo 13, com essa anuência prévia, de um modo geral, é exigida para os parcelamentos que sejam eventualmente aprovados em regiões metropolitanas, aglomerados urbanos. Assim, vem, na sequência, a análise final do projeto, que é executada pela prefeitura. A anuência prévia do Estado, ela é feita pelo órgão estadual, pelo Estado. O licenciamento ambiental poderá ser feito pelo município ou também poderá ser feito pelo Estado, dependendo da competência atribuída pelo Conselho Estadual de Meio Ambiente, conforme a Lei Complementar 140, que vamos falar disso em instantes. Por fim, a análise final do projeto, que é feito pela Prefeitura, e a sua aprovação final. Análise final e aprovação final. A aprovação final, ela é feita por decreto, tem prefeitura que aprova loteamento por lei, e isso também pode ser realizado através de uma licença, de um alvará emitido pela prefeitura. O legislador não fala qual é o ato administrativo de aprovação de um parcelamento do solo. Na sequência temos o registro. Após a aprovação do projeto, o registro tem que ocorrer naquele prazo de 180 dias após a aprovação, e na sequência do registro haverá a aceitação das obras de infraestrutura básica, aceitação das obras de urbanização, possivelmente porque as obras de infraestrutura, em diversos casos, serão executadas mediante um cronograma estabelecido contratualmente
entre o poder público e o empreendedor com um instrumento de garantia, conforme exige o artigo 9, caput, bem como o artigo 18, inciso 5, da Lei 6.766, de 79. E, por fim, nós temos a concessão dos alvarás de construção. A concessão desses alvarás de construção é atribuição, competência das prefeituras, é a aplicação do artigo 30, inciso 8 da Constituição Federal, que é o controle do uso, ocupação, parcelamento do solo, competência municipal, e a concessão desses alvarás de construção, como já falamos na videoaula relativa à infraestrutura básica, falamos bastante aí sobre isso nessa videoaula. Essa concessão do alvará de construção dependerá muito do que cada município legislou sobre o assunto, porque tal como a lei estadual catarinense 17.000, número 17.492 de 18, essa lei estadual, ela admite que seja expedido alvará de construção sem antes ter sido executada a pavimentação e o esgotamento sanitário. Mas isso para o estado de Santa Catarina. Para os demais estados, eu desconheço alguma lei estadual interferindo, vamos dizer assim, nessa matéria relativa à concessão dos alvarás de construção, porque, como já reafirmamos, isso é competência constitucional dos municípios do artigo 30 e 18 da Constituição Federal. Em relação ao licenciamento ambiental, a competência para o licenciamento ambiental, de acordo com o artigo 23, é uma competência comum. E o artigo 9º, inciso 14, da Lei Complementar número 140 de 2011, vamos dizer assim, regulamenta essa norma, embora alguns autores considerem que ela é inconstitucional porque usurpa, extrai a competência municipal. Mas, segundo o artigo 9º, inciso 14, o licenciamento ambiental poderá ser realizado pelos municípios dependendo da tipologia definida pelos conselhos estaduais de meio ambiente de cada estado. Então, cada estado, através de uma resolução ou de uma instrução normativa, expede aqueles municípios, aqueles padrões, aqueles critérios e regras que serão adotados para que certos municípios possam fazer o licenciamento ambiental das atividades pelo conselho indicadas. O licenciamento ambiental, portanto, pode ser feito pelos municípios, mas caso estes não sejam aptos a fazerem o licenciamento ambiental de acordo com os critérios estabelecidos pelo Conselho Estadual de Meio Ambiente, então esse licenciamento será feito pelo Estado. O que podemos ter certeza, olhando para o artigo 225, importante artigo 225 da Constituição Federal, é da obrigatoriedade de realização desse licenciamento ambiental. Como consta do artigo 225, inciso 4, para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao poder público exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental a que se dará publicidade. Esse é o chamado EIA-RIMA, o estudo de impacto ambiental, relatório de impacto ambiental, que será obrigatório nas formas exigidas pela lei. O artigo 2º da Resolução 237 do Conselho Nacional de Meio Ambiente prevê no parágrafo 1º que estão sujeitos ao licenciamento ambiental os empreendimentos
e as atividades relacionadas no anexo 1, e lá no anexo 1 previu o parcelamento do solo como uma atividade que exige o licenciamento ambiental, segundo a resolução do CONAMA. O artigo 2º da resolução, como mencionamos, fala em atividades consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras, né? O inciso 4 do artigo 225 da Constituição fala no EIA-RIMA para atividade potencialmente causadora de significativa degradação. Para certos parcelamentos do solo, talvez seja necessária a exigência do estudo de impacto ambiental e do relatório de impacto ambiental. Vejamos que consta ainda a necessidade de uma análise complementar que pode ser feita pelo Estado ou Agência Nacional de Mineração para o imóvel em sítio paleontológico. Nós já falamos isso quando comentamos sobre as diretrizes. As diretrizes, elas também têm que ser obtidas com estes órgãos. Porém, existe uma outra fase, que vai ser a fase do licenciamento ambiental, do qual esses órgãos deverão ser responsáveis por uma manifestação sobre o projeto que pretende se instalar em esses locais. Nós temos a exigência aqui nos sítios espeleológicos de que os órgãos estaduais de meio ambiente, ou órgãos municipais de meio ambiente, o IBAMA, ou o Instituto Chico Mendes, no caso de serem unidades de conservação, manifestem-se também. Órgão estadual, órgão municipal para os imóveis tombados pelo Estado ou pelo município, o IPHAN também se manifestando caso se trate de um imóvel tombado, sítio arqueológico, bem registrado ou valorado. Isso é pesquisado no site do IPHAN. Essas análises do licenciamento também são obrigatórias, caso comprovadamente o imóvel possua sítio paleontológico, sítio espeleológico, áreas tombadas ou essas áreas protegidas pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Arqueológico Nacional, que é o IPHAN. Vemos que a resolução número 1 de 86 do Conselho Nacional de Meio Ambiente, em seu artigo 2º, estabelece que dependerá da elaboração de estudo de impacto ambiental os projetos urbanísticos acima de 100 hectares. Então, isso é um critério bem objetivo. Acima de 100 hectares, né? Ou seja, acima de 1 milhão de metros quadrados, os projetos urbanísticos obrigatoriamente necessitarão de estudo de impacto ambiental do EIA-RIMA, que é mencionado no artigo 225 da Constituição Federal e também ao qual se refere a Resolução 237 do Conselho Nacional de Meio Ambiente. É bom também ter atenção na matéria envolvendo o licenciamento ambiental no que diz respeito ao bioma Mata Atlântica. Nós já comentamos sobre estes biomas quando falamos na videoaula dos locais proibidos para a implantação do parcelamento do solo. O bioma Mata Atlântica é o único bioma que possui uma lei federal regulamentando. O bioma Cerrado possui leis estaduais. Lei federal, só o bioma Mata Atlântica. Nós temos o Pampas, não tem uma lei federal, a Amazônia não tem, o Pantanal não tem, a Caatinga não tem, o Cerrado não tem lei federal, que tem são leis estaduais. E ao que eu chamo a atenção aqui em relação ao bioma Mata Atlântica é em relação ao artigo 17, que menciona que o corte ou a supressão de vegetação primária ou secundária estão condicionados à compensação ambiental. A compensação ambiental. Eu destaco também na lei do bioma Mata Atlântica
para aqueles que forem trabalhar com licenciamento ambiental a necessidade de observar o artigo 31 da Lei 11.428 de 2006, porque aqui neste artigo há uma menção expressa ao parcelamento do solo para fins de loteamento ou qualquer edificação em área de vegetação secundária, estágio médio de regeneração. Vegetação secundária, estágio médio de regeneração, o legislador está admitindo a supressão dessa vegetação. Veja o parágrafo 1º. Se o perímetro urbano foi criado antes da Lei do Bioma Mata Atlântica, antes de 2006, veja bem, há uma distinção em relação ao parágrafo 2º, porque nos perímetros urbanos delimitados após a data de início de vigência desta lei, a supressão de vegetação secundária em estágio médio de regeneração fica condicionada à manutenção de vegetação em estágio médio de 50%. Então, se o perímetro urbano é anterior a 2006, se ele foi criado antes de 2006, pode haver a manutenção de 30%. Caso seja posterior a 2006, de 50%. Temos também que mencionar algo sobre o Código Florestal, a Lei 12.651, e também em função das ações diretas de inconstitucionalidade já julgadas pelo Supremo Tribunal Federal. O que podemos observar aqui no artigo 3º, inciso 8, utilidade pública, são hipóteses aqui que se apresentam relativas à possibilidade de supressão de vegetação. Vejamos a leitura do artigo 8º. A intervenção ou supressão de vegetação nativa em área de preservação permanente somente ocorrerá nas hipóteses de utilidade pública, de interesse social ou de baixo impacto ambiental. Vemos que o artigo 3º é uma hipótese de utilidade pública. As obras de infraestrutura destinadas às concessões aos serviços públicos de transporte, sistema viário, inclusive aquele necessário aos parcelamentos de solo urbano aprovados pelos municípios. Então, parcelamento do solo urbano aprovado pelo município, em tese, admite-se que haja a supressão de vegetação. É lógico, qual foi o teor da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal a respeito desse tema? É que somente será admitido o sistema viário em parcelamento do solo urbano na hipótese de isso ser a última alternativa técnica. Porque se houverem outras alternativas técnicas para que seja admitido o sistema viário do parcelamento do solo urbano, então, essa outra alternativa, mesmo que mais custosa, deverá ser adotado. Isso é algo que será avaliado caso a caso, mas o que a gente aqui pode destacar com vocês é que supressão de vegetação para utilidade pública. E isso não se resume à questão de regularização fundiária, porque para a regularização fundiária o assunto é tratado em outros dispositivos, no inciso sobre interesse social. Aqui o que se fala mesmo é na execução de novas obras, de novos empreendimentos. Mas é importante ressaltar, isso precisará ser a última alternativa técnica. Nós também podemos fazer comentários aqui sobre a Resolução 428 de 2010,
do Conselho Nacional de Meio Ambiente. Segundo o seu artigo 1º, o licenciamento de empreendimentos de significativo impacto ambiental que possam afetar unidade de conservação específica ou zona de amortecimento, assim considerados pelo órgão ambiental licenciador, com fundamento no EIA-RIMA, só poderá ser concedido após a autorização do órgão responsável pela administração da unidade de conservação. A participação do órgão gestor da unidade de conservação também é fundamental no questão envolvendo o licenciamento ambiental. Como nós falamos já na videoaula sobre os locais proibidos do parcelamento do solo, nós temos a APA, a Área de Proteção Ambiental, que é uma unidade de conservação. E, sendo uma unidade de conservação, exige a manifestação do órgão gestor. E a APA, ela não é proibitiva totalmente, ela não apresenta uma regra que impeça a aprovação de um parcelamento do solo, mas deverá ser observada a lei que a instituiu, os critérios ali estabelecidos sobre este tema. Temos também que destacar para vocês algo sobre estudo de impacto de vizinhança, o artigo 36 do Estatuto da Cidade, que é a Lei 10.257 de 2001, estabelece que lei municipal definirá os empreendimentos e atividades privados ou públicos em área urbana que dependerão de elaboração de estudo prévio de impacto de vizinhança para obter as licenças ou autorizações de construção, ampliação ou funcionamento a cargo do poder público municipal. A doutrina e a jurisprudência formados a respeito desse assunto é que os municípios eles não têm a faculdade de elaborar essa lei municipal indicada pelo artigo 36. Os municípios eles têm a obrigação de elaborar a lei municipal mencionada pelo Estatuto da Cidade. Não é uma faculdade, é uma obrigação. Assim como o município é obrigado a elaborar o plano diretor quando tem mais de 20 mil habitantes, todo e qualquer município é necessário que dê cumprimento ao Estatuto da Cidade. É necessário que trabalhe e legisle, definindo quais serão os empreendimentos e quais serão as atividades que vai exigir o estudo de impacto de vizinhança. Ele será exigido para todo e qualquer parcelamento do solo ou será exigido apenas para os loteamentos e não será exigido para os desmembramentos? Pode ser que não seja exigido para todos os loteamentos, mas apenas para aqueles loteamentos com mais de 10 mil metros quadrados. São critérios que serão livremente escolhidos pela prefeitura, mas ela precisa definir isso. Eu costumo comentar nas aulas presenciais com os alunos de que forma a jurisprudência se porta a respeito desse tema. Da forma mais diferente possível. Desde nós termos julgados dizendo que o estudo de impacto de vizinhança só pode ser exigido quando há lei municipal. E como não há lei municipal, não poderia exigir o estudo de impacto de vizinhança. Por outro lado, temos julgados dizendo, mesmo não tendo lei municipal, deveria ter exigido o estudo de impacto de vizinhança. O município foi omisso em relação à elaboração da lei e deve sim, mesmo não tendo lei, exigir o estudo de impacto de vizinhança nos critérios que o promotor de justiça, que o juiz vai estabelecer. Anuência prévia do Estado. A anuência prévia do Estado está prevista no artigo 13 da Lei 6.766 de 1979. Essa anuência prévia ela teve mudanças após a Lei 9.785 de 99. Vamos
olhar para essa alteração na nova legislação. O artigo 13, caberão aos estados o exame e anuência prévia para aprovação. É o texto original da lei antiga, o texto original da lei 6.766. E como ficou a redação atual, alterada pela lei 9.785? Aos estados caberá disciplinar a aprovação. Caberá disciplinar a aprovação. Então, essa mudança não é por acaso. Aos estados antes cabia dar essa licença. Hoje aos estados o que cabe é disciplinar, conforme está no artigo 15. Os estados estabelecerão por decreto as normas a que deverão submeter-se os projetos de loteamento e desmembramento nas áreas previstas no artigo 13. Não cabe ao Estado licenciar, analisar o projeto. Isso era possível entre 79 e 99. Parece que diversos órgãos estaduais, inclusive o GRAPROAB no estado de São Paulo, não entenderam a dimensão dessa mudança legislativa que ocorreu em 1999. O que cabe hoje ao órgão estadual é observar o parágrafo único. No caso de loteamento ou desmembramento localizado em área de município integrante de região metropolitana, o exame e anuência prévia à aprovação do projeto caberão à autoridade metropolitana. Então, é isso, é a região metropolitana. E essa análise cabe à autoridade metropolitana. As hipóteses dos incisos 1, 2 e 3, elas não são hipóteses de licenciamento pelo Estado, são hipóteses de disciplina por decreto. Há um equívoco aqui na interpretação, mas é para fazer do jeito que o Estado quer, não é? Então, o Estado ele tem exigido em diversos locais que haja a submissão do projeto de loteamento à sua análise prévia. Nos casos do inciso 1, quando localizados em áreas de interesse especial, e aí o próprio legislador já diz o que é em especial, as APMs, né, que são as áreas de proteção de manancial, ou aquelas do patrimônio cultural, histórico, paisagístico, áreas tombadas, né? Os sítios arqueológicos, assim definidas por legislação estadual ou federal. O inciso 2, quando o loteamento ou desmembramento estiver localizado em região metropolitana ou aglomeração urbana, que são criadas por lei complementar do Estado. E inciso 3, quando o loteamento abranger mais de 1 milhão de metros quadrados. Destacamos também que o artigo 12 da Lei 6.766 menciona que o projeto de loteamento ou o de desmembramento deverá ser aprovado pela Prefeitura, a quem compete também a fixação das diretrizes a que alude os artigos 6º e 7º, salvo exceção prevista. Bom, o artigo 12 da lei, né? O projeto será aprovado por quem? Será aprovado pela Prefeitura. De que forma que a Prefeitura aprova isso? Bom, como vemos do artigo 18, inciso 5, o legislador fala em cópia do ato de aprovação. Não fala que é por decreto, que é por lei, fala em ato de aprovação. Pode ser uma licença, pode ser um alvará. Cada prefeitura vai escolher a melhor forma de instrumentalizar a aprovação de um loteamento. Temos ainda a continuação da leitura do artigo 12, parágrafo 1º, o projeto aprovado deverá ser executado no prazo constante do cronograma, sob pena de caducidade. Já falamos sobre isso, né? E só na hipótese do parcelamento não ter sido implantado, porque se ele for implantado, a prefeitura tem que buscar a regularização dele. O parágrafo 2º, né? Os municípios que estão no cadastro nacional de áreas de risco, esse cadastro nacional ainda não foi criado, mas nós podemos interpretar isso como aqueles municípios que estão em área de risco
estão em área de risco, eles não poderão ter a aprovação de projetos de loteamento e, de qualquer forma, isso fica condicionado à análise de uma carta geotécnica. É importante também ressaltar que o parágrafo 1º menciona que qualquer projeto de loteamento, parágrafo 3º, projeto de loteamento e desmembramento em áreas de risco no plano diretor não poderá ser aprovado. Também já comentamos sobre isso, né? Os projetos de loteamento localizados em área de risco não poderão ser aprovados. O artigo 16, um dos nossos últimos temas nesta videoaula, ele trata sobre o prazo para que o poder público aprove um projeto de loteamento ou de desmembramento. Acontece que a legislação do artigo 16 da Lei 6.766 de 79, ela já está um pouquinho superada, porque sobre esse mesmo assunto dispôs o artigo 49 do Estatuto da Cidade. Vejamos, os estados e municípios terão um prazo de 90 dias a partir da entrada em vigor desta lei. O Estatuto da Cidade é de 2001, para fixar prazos por lei para a expedição de diretrizes de empreendimentos urbanísticos, aprovação de projetos de parcelamento e de edificação, realização de vistorias e expedição de termo de verificação e conclusão de obras. Não sendo cumprida a determinação do caput, fica estabelecido o prazo de 60 dias. Então, se o município não legislou sobre em qual prazo vai aprovar um projeto de loteamento, de desmembramento ou de condomínio, esse prazo será de 60 dias. Eu também destaco aos alunos a importância de que a legislação municipal deixe definido com absoluta clareza que este prazo ele poderá ser interrompido, poderá haver a interrupção desse prazo quando a prefeitura eventualmente exigir a complementação de documentos, de estudos, de informações. Esse prazo de 60 dias é interrompido. O interessado vai apresentar o documento que está sendo pleiteado em um prazo de 5, 10, 15 dias. E assim que ele apresenta este documento, devolve-se para a prefeitura o prazo completo de 60 dias. Mas deve o legislador municipal, para que não reste dúvida a respeito disso, dizer que este prazo é interrompido e mencionar as hipóteses de interrupção, que são essas que eu disse, no caso de complementação de documentos, complementação de estudos técnicos, no caso de complementação de informações e também naquela hipótese de anuência prévia do Estado, quando isso for obrigatório, nas hipóteses do artigo 13 da Lei 6.766. Uma vez feita a análise prévia pela Prefeitura e indo ao Estado para anuência prévia, este prazo, a partir da certidão da Prefeitura até a certidão de aprovação, a certidão de anuência do Estado, é um prazo que fica interrompido, sendo devolvido integralmente para a Prefeitura quando vem a certidão aprovando o empreendimento, aprovando a sua anuência prévia. Não é uma decisão final ainda, já que essa decisão final de aprovação é de competência do município, conforme o artigo 12 da Lei 6.766, bem como o artigo 30, inciso 8 da Constituição Federal. E, por fim, falamos sobre o artigo 17, os espaços livres de uso comum, as vias e praças, as áreas destinadas a edifícios públicos e outros equipamentos urbanos, constantes do projeto e do memorial descritivo, não poderão ter sua destinação alterada pelo loteador, desde a aprovação do loteamento, salvo as hipóteses de caducidade da licença ou desistência do loteador, sendo neste caso observadas
as exigências do artigo 23 desta lei. O que estabelece o artigo 17 é que, uma vez aprovado o loteamento pela prefeitura, ele não poderá mais sofrer nenhum tipo de alteração na sua implantação. Essa é uma fase de aprovação ainda anterior ao registro, mas acontece que alguns órgãos públicos municipais já autorizam que haja a execução da infraestrutura básica mesmo antes do registro do loteamento, aplicando o que estabelece o artigo 18, inciso 5 da Lei 6.766. E dessa forma, já fazendo a infraestrutura básica e já havendo a demarcação dos lotes e das áreas públicas, isso já se incorpora, de certa forma, segundo a doutrina do professor Eli Lopes Meireles, ao patrimônio público. Mas a efetivação do registro mesmo, com a abertura das matrículas, nós só vamos ver após o registro do projeto na forma do artigo 18. Ressaltamos ainda que o artigo 17 será melhor estudado na videoaula sobre desafetação das áreas públicas, ou seja, a mudança da destinação, a possibilidade de mudança da destinação dessas áreas públicas.